de costa que me prendeu, que me deu segurança. Segurança assim a ponto de ouvir, não conhecer ninguém e sentir que era aqui que eu tinha que viver. E vim para cá, comprei esse imóvel e comecei a trabalhar, fazer umas artes e para não ficar tão só, eu comecei a ensinar as meninas bordarem de 7 a 12 anos. Achei que o bordado tinha alguma coisa a ver com artesanato junto com tapeçaria. A senhora já participou de feiras, né, de festivais de artesanato também, já levou o artesanato daqui, né, que acabou sendo um artesanato de Resende Costa, para outros locais, né, outras exposições. Já levei há pouco tempo, eu levei para São Paulo. Até eu tenho um certificado lá em cima, você viu? Gosto de bordar, gosto de pintar, gosto de fazer cerâmica. E acho que é só isso. E eu tinha 13 anos que eu fui para aprender, né? Minha mãe não dizia não. Aí eu fui aprender. Aprendi com a minha tia. Depois a gente começou assim, com a lã de carneiro, com o algodão, com uma pluma que saía lá da fábrica. Depois é que apareceu o retalho, não existia retalho. Apareceu esse para picar. Por picar pano velho, para fazer coxa. Fazia muita coxa de pano velho. Aí não tinha outros materiais, era esse. Depois ia aparecendo. Veio o retalho para picar, como ainda tem. E depois vem esses de rama, que é muito facilitado, né? As lã também. Tinha lã de carneiro. Nós tinha que pegar a lã do carneiro. A gente tinha que lavar ela com bastante sabão, água fervendo. Era um trabalhão mesmo. Antigamente só tingia com tinta do campo. Procurava tinta nos campos. Mas eu mesmo cheguei a procurar alguma tinta no campo. Urucum, aquelas... o povo fala sete sangria, uma amarela que tingia, coresminha. Essas tudo a gente chegou a procurar. E depois começou a vir umas tintas também, boa mesmo para tingir as lãs. A gente tingia, eu às vezes fiava de noite e até no outro dia cedo, tingia, colocava até no fogão, era fogão de lenha, atravessava um pau assim, eu punha a lã para enxugar. Enxugava a lã para depois tecer no outro dia. Assim que nós fazia tudo, desde a lã. O algodão também era a mesma coisa. A gente pegava desde o algodão, escoroçava no escoroçador, para tirar a semente, né? Depois é que ia cardar, fiar para tecer. Agora a pluma não, era só a gente fiar. Punha no sol assim, ela abria e a gente fiava. Mas foi perdendo rumo, foi perdendo, foi mudando, tá nisso que está hoje. Aí primeiro... que é importante de passar esse conhecimento para os jovens, né? Eu já passei muito. A senhora trabalhou nesse projeto, muito. Mestres do Futuro. Pois é. É do futuro porque eles é que vai ficar no nosso lugar. O prefeito falou muito com eles. Eles que vai ficar, eles vai ser o futuro depois. Eu já falei muito com eles, mas teve uns que não deu, nem ligou, nem deu ouvido. Mas aí ele acha que não precisa, mas precisa. Minha avó, mãe de meu pai, era tecedeira. E eu vim da família de costureira. Só que eu fazia os dois serviços e eu gostei mais do tiar. E passei a tecer, a fazer tapete, fazer colcha. Era eu sozinha. Eu tinha uma tábuazinha em cima de 2 tijolinhos. Ali eu colocava meus tecidos. Depois mais uma tecedeira, mais outra. E veio até chegar ao ponto da loja, que tem a loja. Isso vem de 48 anos pra cá. Ó, essa malha é que faz aqui. E aqui é o fio que fica no tear. Isso já é o de hoje, que a gente trabalha hoje. Só que esse aqui tá grosso, tinha que ter um fino. Mas não tem problema, que é isso que tá aqui, ó. Tem as pessoas que começam a ganhar o dinheiro fazendo isso aqui, ó. Ó, a gente paga 50 centavos para fazer bolinha. Paga 50 centavos o quilo para fazer as bolinhas, ó. Depois das bolinhas prontas, é que vai jogar no tiar, que é a hora de ter o tiar para mostrar, né?
atividade doméstica de tecidos, ela surge, ela existe tanto nas fazendas, né? Todas as mulheres, praticamente todas, tirando as cozinheiras, todas estavam envolvidas nas atividades têxteis, como as mulheres que moravam aqui também. Aquelas que não tinham marido, aquelas que que só tinham filhos, a gente consegue encontrar esses dados no censo de 1831, elas estão sozinhas, com vários filhos, e a única atividade desempenhada por elas é a atividade têxtil. Até que ponto essa atividade poderia ser rentável, né? Essas mulheres moravam no lugar de passagem, né? A organização populacional do Arraial da Laje é formada principalmente por essa população que se originou com essa paragem de tropeiros, né? Que atualmente, na hora que se fala em Resende Costa, a gente logo lembra do artesanato. E nos inventários também que eu pesquisei, fazenda do Ribeirão, fazenda do Curralinho, fazenda do Lado dos Pintos. Então, todas essas fazendas, eu pude observar que havia presença de tiares. Foi tão importante que, para não concorrer com a metrópole, a Dona Maria I, uma vez, ela mandou fazer um inventário de teares de todas as minas, do Brasil inteiro. Em Minas Gerais, para que não concorresse com os tecidos finos, em Minas Gerais, nenhum tear foi recolhido, justamente ou nenhum, ou uma quantidade irrelevante, porque a produção era grosseira, né? A Dona Maria I, ela era muito preocupada, assim, voltar a produção mais para tecido, para cobrir escravos, vestir escravos. Exatamente, não poderia ser produtos finos. Ela não influenciou muito a produção da manufatura. Mas eles fizeram todo um arrolamento de todos os teares que existiam no Brasil. Como tecer só para os escravos, né? Porque deles vinha a seda de fora, né? Lá de Portugal. E os escravos tinham que contentar com isso, só eles podiam tecer, porque a Dona Maria Louca mandou queimar tudo enquanto é tiara, né? Aí isso aqui ficou passando de pai para filho, isso é uma geração que vem passando já. Desde quando a cidade foi mesmo, que vieram, quantas famílias? 6 ou 7 famílias que vieram para cá. Eu não me lembro mais, era 6 ou 7 famílias que vieram para cá e trouxeram. Porque aqui eles começaram com planta, né, de café, de algodão. E ouro mesmo foi aqui na Água Dourada, né? Aqui a gente não teve ouro aqui. Pegava as coxas condicional aqui, que eles levavam para vender em fazenda, não era para turista, era para fazenda, para as pessoas pobres, né, que não aguentavam comprar um cobertor, e a colcha era de trapo, ficava mais barata, né, e tinha de fiado também, até o fiado era comprado lá no Quinca, ele falava Quinca da Casa de Ovos, né, aí fazia também de fiado, mas não para, assim, comercializar, assim, direto para turismo, para turista, não. Aí eu comecei a levar para minha casa, para meu pai, porque meu pai era antiquário, então levava e lá em casa ia muito turista, né? Aí a gente vendia para lá. Aí depois eu comecei também a fabricar e comecei a juntar dinheiro e construir ali de baixo. E foi em 75 que eu fiz a inscrição, bonitinho, para ficar legalzinha, em Axica. Quando construiu esse asfalto, aí não tinha asfalto aqui, era para estrada de chão. Então, o dia que construiu esse asfalto que está aqui, que foi a inauguração, eu já tinha a loja embaixo já. Eu fui incentivando, né, porque eu sozinha, então todo mundo criticava de mim. Como que eu ia vender essas coxas, para quem eu ia vender. Mas meu pai começou a mandar turista para cá, para Resende Costa, né, para mim aqui. Aí tinha também ali o Valcides. O Valcides fazia santo, era só ele, né? Então, aí o papai sempre comprava santo dele. E ele também tinha as pessoas também. Depois veio o Palácio das Artes, foi em 70. O Palácio das Artes, foi inaugurado o Palácio das Artes. Eles começaram a comprar da gente lá em Belo Horizonte, o Centro do Artesanato Mineiro. E foi assim. Aí eu só ficava incentivando o pessoal. Gente, vocês têm que fazer mais loja, porque se uma só, turista não vem cá por causa de uma loja. Tem 102. E é muita gente. Aí ficou essa rua aqui daqui,
Até que ficou bonita, né? Ficou colorida, né? Ficou muito bonita. É a nossa atração. É. O Valcides, ele começou a trabalhar fazendo carrinho para criança, jipe, passarinho, sabe? Ele começou a fazer essas coisas. Aí ele começou por aí. Mas a primeira imagem mesmo que ele fez foi um Senhor dos Passos. Ele foi a São João del Rei, foi lá na Nossa Senhora do Carmo, na igreja, e ele, por um santinho de primeira comunhão, ele se inspirou ali e fez o Senhor dos Passos. Esse aqui é o São Francisco que ele fez, aí saiu na revista Veja. E tem ele aqui começando a fazer uma outra imagem também. Ele ficou reconhecido nesse tempo, 1972, que ele começou a fazer, né? Aí o pessoal vinha, encomendava as obras, só que ele falava sempre, não vai sair como vocês estão pedindo, não. Ele tirava através de um santinho que a pessoa trazia. E ele falava, não vai sair como vocês estão querendo, vai sair do meu jeito, da minha inspiração. Cidades, inclusive lá no Vaticano tem a imagem dele, né? Que ele fez. Aumentou muito. Em vista da cidade vizinha que a gente conhece, aí a Resende Costa cresceu muito mais, né? Eu mesmo tenho muito tempo. Eu acho que a gente pode considerar que foi o artesanato, porque o meio de vida das pessoas aqui era a lavoura, né? E hoje a gente não vê mais isso, a gente não vê mais lavoura, porque a gente está vendo que o artesanato tomou conta até da zona rural, né? Eu mesmo. Igual tem pessoas conhecidas na zona rural que fazem o meio de vida agora com o artesanato, lá na zona rural também, onde começou com a minha mãe. Evoluiu demais. Então aqui em Resende Costa não tinha tear. Já eu comecei. Então estava tudo lá eu nasci naquela lá região. no passatempo. Eu conheço da década de 50 para cá que eu era menina, ajudava ela a enrolar os novelos. Isso que eu falo. Eu sou uma mulher muito feliz, porque meus filhos estão unidos, e eles tudo aprenderam a trabalhar. Né? Sei que pro lado aqui da região da Capela dos Pintos, aí tem muito artesanato muito forte também, que eu não tenho ido lá, mas eu vejo falar que... Resende dos Pintos é tudo do rapaz. Tá vendo como é que é lã, ó? É a última que eu disse. 1950. Essa daqui eu tenho certeza que essa daqui foi desses anos 50, mais ou menos. Quando eu fui para São Paulo, eu levei uma novinha que ela tinha tecido. Foi em 1968, quando eu levei uma coxa dessa. O repasse chama Cruzeiro. Ó, pegava a lã bruta, você vê que a lã vem tudo suja. Sabe? Porque o carneiro não tomava conta, ele não tomava banho não, e é difícil lavar aquilo lá. Então a lã ficava bem, cor dessa coberta mais ou menos assim. Ainda tem rolo aqui. Cor de burro fugido. Ainda tem rolo ali. Ela vai para São Paulo, ela... Olha o fiozinho que eles faziam, ó, esse é fio de lã, ó. Numa roda. É fio de lã isso aqui. Realmente os censos é que mostram a quantidade de fiandeiras, de tecelãs, e por isso que a gente consegue perceber a dimensão dessa atividade que foi característica de Minas Gerais no século XVIII, né? E um historiador, que é o Douglas Colilib, ele considera uma atividade niveladora, porque essa atividade, tanto mulheres, pobres, ricas, escravas, todas estavam envolvidas nessa atividade. Mas, diferentemente de hoje, somente mulheres. Hoje os homens trabalham nessas atividades. Na época, nenhum homem envolvido. O máximo que a gente percebia aqui era um alfaiate, que a costura pode ser considerada parte desse processo da produção também, né?
Quando a gente lembrar do artesanato, a gente lembra dos dois, né? Do José de Rezende Costa pai e José de Rezende Costa filho, né? Que chegaram, que apareceram na mídia, foi ano passado, né? Os ossos do José de Rezende Costa pai foram para o Museu da Inconfidência. E é interessante que é o único Inconfidente que a gente tem a reconstituição facial justamente pela quantidade de ossos que eles encontraram. O capítulo da nossa história, conhecido como Inconfidência Mineira, aconteceu há mais de 200 anos. Mas só agora, com a ajuda da tecnologia, foram identificadas as ossadas de 3 heróis daquele movimento pela independência do Brasil. O trabalho de identificação levou quase 20 anos. O professor da Unicamp recebeu uma urna com centenas de pedaços de ossos misturados. Teve que usar técnicas de medicina legal, exames modernos, para determinar que eram de 3 pessoas com idades diferentes. O crânio era do mais velho. Com a ajuda de uma universidade em Londres, foi feita a reconstituição do rosto de José de Rezende Costa, o primeiro Inconfidente a ser revelado com a ajuda da ciência. Então, de desconhecidos, eles passam a ressurgir, né, como representantes. E o interessante é eles que vão dar um nome para a cidade, né? Rezende Costa, os dois têm o mesmo nome. Sobre os Inconfidentes, os nossos Inconfidentes, José de Rezende Costa pai e o filho, e a relação da nossa cidade, que naquela época se chamava Arraial da Laje, qual é a relação da cidade com os eventos e com o desdobrar do processo de prisão e de condenação dos Inconfidentes. Quando começou o movimento da Inconfidência, os pioneiros que estavam em Vila Rica, eles procuraram pessoas situadas, sobretudo na comarca do Rio das Mortes e na comarca de Vila Rica, aquelas pessoas que tinham posses, que tinham alguma instrução e que poderiam se interessar em entrar no movimento. Daí a escolha do Zé de Rezende Costa, que já tinha, inclusive, na época, o título honorífico, não só honorífico, mas ele comandava uma pequena parte digamos assim, de exército. Zé de Rezende Costa foi convidado. O filho dele, nessa época, tinha 25 anos. O José de Rezende Costa, que eu tenho o mesmo nome, não é? Só que o filho estava sendo preparado para ir para Coimbra, para estudar Direito. Então, veja-se, o pai aderiu ao movimento e isso talvez tenha sido, o movimento tenha começado lá por 1787, por aí. Há evidências de que tanto o pai quanto o filho estiveram participando ativamente das reuniões, tanto indo a Vila Rica, quanto aqui no próprio Arraial, porque vinham pessoas também aqui para conversar e para articular isso. E numa determinada data, em 1780 e já em 89, veio uma comitiva, aliás, vindo de São Tiago, que eles foram passando de Arraial em Arraial, vieram aqui. Uma pessoa que estava nesse grupo era exatamente aquela que seria o futuro delator da Inconfidência, Joaquim Silvério dos Reis. Tentaram cooptá-lo, tentaram convidá-lo para entrar no movimento. E ele ficou entusiasmado com a cidade de Rezende, com a vila. Lá está tudo isso no processo, não é? Ele conta que chegou aqui e viu essa situação geográfica e teria dito, e presumimos, lá do alto aqui das Lajes, né, onde está a igreja, ele disse: olha que belo país, que grande país não seria essa América? Ele usou até essa frase, sabe? Na casa do Inconfidente, ele também chegou a dizer qualquer coisa, que nós podíamos, temos condição de governar essa América, esse país, etc. E foi embora. Um mês depois,
ele fez a denúncia. Interessante. Daqui ele saiu, o mês seguinte ele entregou na mão do Visconde de Barbacena a denúncia. E o Barbacena, Visconde de Barbacena, para se prestigiar diante da coroa, tomou a iniciativa de fazer também ele uma devassa. Os nossos 2 inconfidentes foram inquiridos e ficaram por aqui aguardando os acontecimentos, até que, em 1789, veio a ordem de prisão. E eles foram levados ao Rio de Janeiro, veio o final do processo, vieram os desembargadores de Portugal, encerraram o processo, e o que nós todos sabemos, esse processo resultou na morte de 11 inconfidentes, Tiradentes e mais 10. Os demais inconfidentes que estavam envolvidos e que constavam nos autos foram condenados a 10 anos de degredo. Depois que Tiradentes foi executado em 1792, os 3 inconfidentes foram banidos do país. Saíram do Brasil para Portugal e de lá foram levados para a África, para a vila de Cachel, Guiné-Bissau, então Guiné Portuguesa. Domingos Vidal Barbosa e João Dias da Mota morreram no ano seguinte. José de Rezende Costa, em 1798. Uma indígena moradora da vila de Cachel confirmou que na cova ao lado da igreja estavam brasileiros que tinham sido exilados. Era o que ela tinha ouvido dos pais e avós. Isso foi na década de 30. A informação chegou aos ouvidos de um diplomata brasileiro. Ele então trouxe a urna com as ossadas para o país. Agora, mais de 2 séculos depois, os 3 mineiros vão ser sepultados como personagens da nossa história. Então é interessante para nós, resendecostenses, que exatamente entre os 11, os 2 foram considerados 2 pessoas altamente envolvidas, juntamente com aqueles que iniciaram o movimento, como o caso de Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manel da Costa, etc. Eles estavam mais ou menos, ou estavam no mesmo nível de envolvimento. E, curiosamente, um pintor fluminense de Niterói, muitos anos depois, em 1928, é um pintor paisagista, que se tornou famoso por se dedicar ao paisagismo e, sobretudo, paisagismo histórico. E um deles foi em relação à Inconfidência. E também, para a nossa satisfação daqui, o quadro que ele pintou dá um destaque todo especial aos 2 inconfidentes, o pai e o filho. Ele determina os nomes de alguns deles. E ele determina, por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga, a cavalo, e na frente da pintura estão os 2 inconfidentes, José de Rezende Costa. E o José de Rezende Costa, pai, pela idade, pela situação de saúde, ele veio amparado pelo filho. Não me tirem das lajes. Lá, jeito consigo de emoldurar o tempo na paisagem da minha retina. O vento chega, sussurra a distância. Seu assovio feroz é partitura que voa louca nas montanhas caladas e quentes. Deixem-me nas lajes, minha face nas lajes. Espelho de pedra, imagem de carne, reflexo de memórias. Lembranças em preto e branco. Ouçam as lajes, elas sabem segredos e causos que a cidade teceu, mas elas são também o último degrau frente ao precipício onde o futuro nos engole. A cidade não pode parar. Vejam-me nas lajes, lá sou rei Arthur, ao contrário, e cravo meu verso nas entranhas da pedra. E não é que ela sabe chorar? Aprendi a lajear, e foi lajeando que levantei base forte para o meu coração sem dados.
E a atividade rural, a gente sempre volta a essa questão porque justamente a política da cidade, ela sempre está envolvida com isso. A instalação do município em 1912 se deu graças a um coronel, né? Que é o Coronel Mendes Rezende, não é isso? E ele, assim como muitos outros, também foi um proprietário rural, né? Isso. Um proprietário também abastado, né? Ele foi dono da Fazenda Floresta, né? Como eu comentei agora há pouco, que era uma fazenda de café, só que quando acontece a quebra da Bolsa de Nova York, né? A crise de 1929, ele acaba perdendo a fazenda. Ele tenta empreender, não é mesmo? Junto com outras pessoas, com os fazendeiros, com as pessoas que já habitavam a vila, que vão fazer com que Rezende Costa mude. Eu acho interessante a gente falar que muito do que foi registrado sobre Rezende Costa e no período a partir de 1940, foi pelo padre Nelson, que foi um monsenhor que ficou aqui. Era um religioso muito culto também. Muito, e ele pede até autorização para criar esse livro do tombo, onde ele faria os registros da igreja, de toda a contabilidade e também de tudo que fosse nacional e internacional que ele acharia importante selecionar. Então ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, ele fala sobre a chegada de alguns protestantes em Rezende Costa. E isso é interessante, porque a gente tem que pensar como um homem da própria época, né? A atitude da população, das mães que deixavam as filhas pular o carnaval, que ele reprovava. Então, assim, a gente percebe que é um verdadeiro diário da cidade. Atualmente eu estou dando golpe de 64 para os meninos do terceiro ano. Acaba comentando a influência da igreja, né? Na consolidação do golpe, porque a sociedade civil, ela teve uma participação muito forte, né, no golpe 64. Aí a gente até comentou, né, que aqui em Rezende Costa, por influência do Monsenhor Nelson, né, que muitos aqui acabaram até apoiando o golpe também, né, de 64. E aqui em Rezende Costa aconteceu um episódio muito engraçado. Um grupo de baderneiros aqui, de bebuns, de jovens, né, de 18, 20 anos ou talvez menos, né, usavam muito um hotel abandonado, né, onde é a padaria Sobrado hoje, tinha lá o famoso prédio do Sr. Osório Chaves, né, que estava fechado e abandonado há algum tempo, e eles entravam lá e ali eles bebiam, eles dormiam, e a pensão estava caindo. Até que um dia, provavelmente num sábado, né, eles resolveram acabar de quebrar a pensão. Aí jogaram as janelas na rua, depredaram o prédio, né? E um desses elementos, né, achava muito bonito aquele nome, Tupamaros, que ele ouvia todos os dias, nos jornais, né, na televisão. Aí achava muito bonito aquele termo. Aí ele resolveu escrever uma faixa, né? Hotel dos Tupamaros. E fixou lá na fachada, né, do prédio. Aí o exército designou uma comitiva militar. Aí veio uma Kombi, né, com um coronel, cujo nome eu não me lembro mais, mas ele era conhecido por Boca Grande, né? Ele veio comandando um agrupamento de soldados, né, dentro de uma Kombi, com a missão de prender todo mundo, né? As pessoas assustadas, todo mundo saiu para a rua para ver o que estava acontecendo. Aí foram só prendendo, né? Um a um prenderam. Foram em torno de 16 ou 18 vândalos, mais ou menos, né? Aí foi um dia inteiro de tensão, de interrogatório, etc., né? Até que se descobriu, né, no final do interrogatório, que aquilo não passava de um bando de arruaceiros que não tinham o menor vínculo com qualquer organização subversiva, que não tinham a menor noção do que seria aquilo, né? Olha, eu afirmo, eu acho que poucas pessoas vão negar, que no século passado, século XX, né, o Padre Nelson, em Rezende Costa, acho que foi a maior figura. E na parte da vida da cidade, não há um acontecimento de importância do local que não tenha a presença do Padre Nelson, ou liderando,
os movimentos ou fazendo parte das comissões. Basta citar, quando vem a CEMIG, o Padre Nelson presente, quando se cria o primeiro ginásio em Resende Costa, o Padre Nelson está presente, foi professor e diretor. Quando melhorou o sistema de abastecimento de água, o Padre Nelson está presente. Eu me lembro até dos estudos aqui nas lajes da perfuração. Quando se constrói o asfalto de ligação, o asfalto que vai até o trevo, a liderança muito grande do Padre Nelson junto aos penidos. Enfim, não há um acontecimento importante na cidade que ele não está presente. Aqui nós temos uma foto com o Padre Nelson no canteiro de obras, na ocasião da terraplanagem para o asfaltamento para o trevo de Resende Costa. Aqui uma foto interessante que mostra o hospital ao fundo, que foi o grande sonho do Padre Nelson, que foi realizado no momento em que ele cedeu para as Irmãs Camilianas o hospital que era da paróquia. O Padre Nelson com o prefeito Antônio Honório. Aqui nós temos a presença com o prefeito Gilberto Pinto, o Padre Nelson também junto com o prefeito Aristides Coelho. E aqui uma foto interessante que nós temos, aqui é o Penido, né? É o Alfredo Penido, é a procissão certamente no Curralinho dos Falos, né? Da Senhora da Conceição, que é padroeira do Curralinho. Isso, e esse Alfredo Penido é pai dos irmãos Penidos, o Pérez, o Vicente, que construíram o asfalto aqui da cidade. Mais ou menos é isso. Tanto na parte religiosa, como na parte da vida da cidade. Afinal, foi uma vivência de 44 anos, né? Ele assume a paróquia em 44, né? E fica aqui até a morte em 88, não, 40, quase meio século, né? Da parte religiosa, o Padre Nelson foi à paróquia durante esse tempo e a paróquia foi o Padre Nelson. É o pai que eu não tive e foi meu pai espiritual. Desde 8 meses de idade eu tenho ligação com ele. É claro que eu não me lembro nessa idade, né? Mas minha mãe contava, porque eu morava na Santa Casa e ele tomava refeição na Santa Casa. Hoje, hospital. Aí ele começou, sabe? Ter carinho por mim, brincava muito comigo, ainda falava que eu vivia no berço, aquele berço de balanço, e eu conhecia os passos de todo mundo. Cheguei, eu chamava ele de Palé, porque eu não sabia falar o nome dele, né? E eu tinha muito carinho, mas eu tinha verdadeira loucura com ele. Então, eu costumo falar, usar até essa expressão, eu bebi muitas coisas espirituais dele, sabe? Às vezes, quando eu falava, eu ia fazer uma palestra, ele falava, olha, Toninha, amarra o seu dedo antes de dar topada. Né? Para eu preparar, para eu não ir, né, sem saber dar alguma resposta, né? Quer dizer, ele foi tudo para mim. Portanto, enquanto pessoa dentro dos muros da casa paroquial, ele era uma pessoa muito diferente, muito afável, muito gozador, tinha uma fala muito saborosa. Os franceses têm um termo, quando a pessoa fala de uma maneira gostosa, eles chamam de causeur, que é um conversador, né? Aquele conversador de excelência. Esse era o Padre Nelson. Olha nas anotações sobre a família, prova que ele era, pessoalmente, ele era atualizado. Olha que ele fala do celibato. O celibato valoriza mais o bem individual sobre o bem comum. É egoísmo. Vindo do Padre Nelson, essa reflexão sobre o celibato é muito interessante. É uma mente aberta. E olha o que ele fala: a sujeição da mulher ao homem, o famoso machismo, né? A sujeição da mulher ao homem é humilhante. Nesse aspecto, ele era muito atualizado. Ele fazia questão de estar, como falam os italianos, aggiornato.
ou seja, bem de acordo com as novidades da época. Embora no exercício pessoal na paróquia ele cumpria a ortodoxia e não admitia nenhuma transformação. Mais ou menos. Nós estamos dentro do Museu Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora da Penha de França. Este museu ele foi uma criação do pároco local, Padre João Rodrigues de Paula, ele quem teve a ideia e teve a iniciativa de organizar este espaço com todas essas peças que têm um valor artístico, um valor histórico muito importante para a cidade e para a Igreja Católica de Resende Costa. No museu nós temos peças que remontam à época da Inconfidência Mineira, peças que pertenceram ao Inconfidente José de Resende Costa, o pai. A imagem de Nossa Senhora do Carmo é uma das imagens mais preciosas do museu, que nós costumamos dizer, é uma imagem tombada pelo patrimônio histórico. Nós podemos notar a policromia dessa imagem, ela é toda bordada a ouro no seu manto, com uma técnica de policromia um pouco desconhecida na nossa região. Alguns historiadores e alguns restauradores, eles pensam que essa imagem ela não seja uma imagem tipicamente brasileira, mas poderia ter vindo da Europa. A coroa que faz parte dessa imagem é uma coroa de prata portuguesa, que veio juntamente com a coroa da imagem da padroeira Nossa Senhora da Penha de França. Nós temos também peças de prata, como um turíbulo e uma naveta, que, segundo a tradição, pertenceram ao Inconfidente José de Resende Costa, pai. São duas peças de prata cinzelada e que foram utilizadas nas grandes cerimônias da nossa igreja, principalmente durante a Semana Santa e a festa da padroeira. Nós temos também um objeto curioso que eu faço questão de mostrar, que é este contador de confissões. O padre, antigamente, ele tinha o controle dos fiéis da sua paróquia ou da sua comunidade. Então, para ele saber se todos haviam passado pelo confessionário, ele zerava este objeto e, à medida que as pessoas iam passando pelo confessionário, ele ia apertando e, no final, ele sabia quantas pessoas ele tinha atendido no sacramento da confissão. O Museu Paroquial, ele tem o intuito de preservar a identidade da nossa terra e também um pouco da história. A matriz de Resende Costa, a primeira capela, ela foi construída no ano de 1749 com o título de Nossa Senhora da Penha de França. Nós temos a presença de algumas iconografias, algumas devoções muito específicas da devoção do século XVIII e o século XIX. Temos peças relativas ao culto, às celebrações da Santa Missa. Essas peças foram peças que pertenceram ao antigo pároco de Resende Costa, o Monsenhor Nelson, que é um pároco recente, mas que marcou muito a história desta cidade, a história desta paróquia. Nós criamos este espaço para que, ao longo dos anos, a história de Resende Costa pudesse ser preservada aqui. Bom, Resende Costa hoje, além do seu artesanato, da sua simplicidade, do aconchego, existem belezas naturais a serem exploradas. Hoje a gente tem trabalhado, tem avaliado a questão da implantação do turismo rural, que vem crescendo a cada dia, não só no Brasil, mas no mundo. E Resende Costa, pelas suas montanhas, pela grande extensão rural que tem, por ser uma cidade que está localizada numa rota, que era a rota de tropeiros, onde grandes comitivas passavam por aqui, pode e tem muito a ser trabalhado dentro dessa questão mesmo de interior, das coisas bem próximas da cultura do homem do campo, e que diferencia um pouco da questão das cidades maiores, ou até mesmo daqueles que estão optando e que sempre frequentaram o litoral, hoje já procuram um ponto diferente, que é a calma do interior, a tranquilidade.
É bem diferente de hoje. Se comprava resina de costa, o querosene, o sal, né? Alguma coisinha que às vezes você precisava que estava em falta. Mas você plantava lavoura, você tinha o arroz, tinha o feijão, tinha o milho, tinha a cana de açúcar, fazia o açúcar de forma, como se diz, né? E você tinha o café, você tinha o frango no terreiro, porque o que fazia muito era isso, né? Aqui se chamava Mariano. Por quê? Tinha umas famílias de Mariano que moravam aqui. Sempre umas 4 famílias. Dizem que no tempo antes de mim já era assim mesmo, pouca gente. Tinha o nome de Mariano. Mas com esse no desativar lá embaixo a Fazenda dos Pintos, esses velhos foram saindo, foram acabando, eles começaram a chamar aqui de Pinto, Povoado dos Pintos. E construiu o grupo. Com pouco veio uma venda para ali, com pouco veio o centro comunitário, veio o posto de saúde e o trem foi aumentando. Mas é conforme eu te falei, aí tem 31 casas, nas minhas contas tem 31 casas, tem 18 casas fechadas. De gente daqui que foi embora e de gente de Resende Costa. Não tinha luz, a luz de querosene, né? E muitas vezes deitava mais cedo, não esperava assim a noite avançar muito, 9 horas, estava caçando, deitando, porque tinha que levantar cedo no outro dia. Aproveitava. E ainda o curioso de antigamente é que as moças não tinham muita liberdade, não. Aqui as comadres iam visitar as comadres com 2, 3 filhas acompanhando a mãe. Não tinha muita liberdade, não. E era difícil, até para namorar. Quando ia surgir uma festa aqui no povoado, fazia uma reza numa casa qualquer de 9 dias para dar renda. As meninas brincando de roda, os meninos olhando, e a reza, depois da reza, leilões para dar renda, para fazer renda. E isso acontecia demais. A gente saía daqui ter 4, 5 quilômetros para poder ir numa reza dessa. Que hoje nós comentamos ontem ali, nem um dia o povo não quer rezar mais porque a televisão não deixa, né? Os vendedores de coxa saíam a cavalo. Não existia essa evolução que tem hoje, nem artesanato, era tiara particulares, né? E ninguém saía de carro. Eu firmei as minhas viagens a cavalo. Eu saí daqui, fui a 18 quilômetros de Divinópolis, a cavalo. E aí você não tinha compromisso que você tinha, assim, daqui 2 meses eu volto, de atalho. Aqueles que iam comprar, que interessavam, estavam esperando a gente. E depois foi surgindo os vendedores de coxa de carro, de ônibus. Foi indo, né? Eu aposentei também na guia. É difícil. A gente sabe que o município de Resende Costa não é tão privilegiado em termos de abundância de água, né? Até pela altitude do município, a gente não é privilegiado por grandes rios cortando o município, né? E daí a importância de a gente preservar nossas águas, discutir políticas e ações efetivas para preservar nossas águas e a bacia do Rio Santo Antônio, que é a nossa principal bacia dentro do município de Resende Costa. Cada afluente abastece um povoado ou a zona urbana. No caso da zona urbana, nós temos captação de água no chamado Córrego do Tijuco, no Córrego Vassouras. Então, o Rio Santo Antônio é um grande sistema, e não só um sistema biológico e natural, mas também um sistema humano, onde as pessoas habitam, onde nós temos tradições muito peculiares, né? Nós estamos aqui
comunidade dos Pintos, por exemplo, no córrego Marianos, que é um dos afluentes do Rio Santo Antônio mais conhecidos da população. O córrego Marianos é conhecido como Cachoeira dos Pintos. É um lugar bastante frequentado e que tem um potencial, inclusive, turístico, o que se tem discutido muito ultimamente com a possibilidade do turismo rural em Resende Costa. Então o rio é um sistema que a gente tem que valorizar como um sistema natural, biológico, né? Reserva de recursos naturais, reserva de água que nós temos em Resende Costa e também uma reserva de cultura muito peculiar, de identidade cultural de Resende Costa. A geologia, que a gente está em cima de um afloramento de gnais, né? Que é visível em 3 pontos, são as 3 lajes, é a laje de cima, onde nós estamos, a laje de baixo e a laje do fórum. Resende Costa está numa região de embasamento granítico, enquanto você tem esse embasamento granítico gnais, que é o caso da laje onde nós estamos, que é um gnais, né? Um afloramento de gnais, você tem muito pouca água subterrânea, né? Essas rochas absorvem muito pouca água, ao contrário de regiões que tem minério de ferro, por exemplo, onde a rocha suga a água, né? E dentro da laje de cima ocorreu um processo geológico de fraturamento da rocha, né? A rocha se quebrou e nesse quebramento da rocha formou-se uma caverna, né? Que a gente comumente chama de buraco do inferno. Bom, a gente está na entrada do chamado buraco do inferno. Surgiu de um evento geológico que foi um fraturamento de uma rocha, de um afloramento de gnais, e formou um fraturamento, uma fratura, uma brecha, uma caverna, um buraco. E ela é grande, ela é maior, ela se estende por alguns metros. E tem vários canais, né? Vários caminhos, várias entradas. E é um lugar muito escuro. Aqui tem morcegos, alguns morcegos habitam aqui também. E criou-se uma lenda de que esse buraco do inferno estaria ligado ao fundo da igreja, né? A parte de baixo da igreja, que teria uma ligação, um caminho, uma caverna ligando aqui até a parte de baixo da igreja e inclusive subindo até a sacristia, até a parte de trás ali. A gente pode, né, juntar tudo isso, o aconchego, né, o comércio de artesanato e o resgate dos movimentos culturais, né, festas que sempre foi tradição e que hoje, algumas sendo resgatadas, outras ganhando um certo apoio, ganhando um certo incentivo, e tudo isso de forma conjunta vai se transformar num grande atrativo e define aí o que a gente poderia dizer de um grande potencial para Resende Costa. Se não posso continuar, você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar. Se eu tiver duas camisas, se eu tiver duas camisas, se alguém chegar com frio, uma eu darei. É uma satisfação enorme mesmo, nós estamos aqui na Rádio Inconfidência, FM, com a presença de 2 talentos também que estão aqui, né? Gravando o nosso programa, Viola Caipira, para fazer o documentário do centenário de Resende Costa. Resende Costa é uma cidade muito bonita, uma cidade alta, tem alguns pontos turísticos aqui na nossa cidade, tem a cachoeira no nosso distrito, tem também aqui as lajes e também tem o nosso artesanato, o patrimônio da nossa cidade. O artesanato aqui começou devagarinho e está crescendo, está expandindo, está até exportando. Então aí, juntando tudo isso, forma aí 100 anos de Resende Costa, né? E parabéns para os Resende Costenses. Mais uma música bonita? O movimento Arena Cultural ele surgiu da necessidade que alguns músicos viram aqui em Resende Costa da gente criar espaço para a gente se apresentar. Porque o músico amador, ele não tem muito espaço, ele não tem muito onde trabalhar, ele não tem muito onde ganhar dinheiro, ele não tem emprego como músico. Fizemos um encontro de bandas, um festival de bandas, que é o Circuito do Som, que marcou o movimento cultural em 2010. E daí nós montamos o MAC. O MAC não é só
composto de música. Inicialmente a ideia foi dos músicos, mas logo no primeiro ano, em 2010, nós já fizemos a primeira edição do Circuito das Artes, que envolveria pintores, escultores, poetas, muitos poetas aqui de Resende de Costa participaram. Já estamos incluindo já pessoas que trabalham com artesanato, que é um forte da cidade. E a gente quer isso, quer criar espaço para todo tipo de artista. Nós estamos batendo forte nessa tecla de resgate cultural. Nós tivemos vários eventos em Resende de Costa, inclusive eu fiz até um texto para a revista Centenário, fazendo um breve relato do que aconteceu no município. Desde a década de 20, nós tivemos grandes grupos de teatro na década de 20, década de 40, 60, a década de 80 nós começamos a inserir músicos, várias bandas surgiram naquele movimento do rock. A história de Resende de Costa inteira, a gente pode... ou o pessoal passou pela banda de música, a maior parte dos homens, muitas mulheres também, ou tocou violão, ou qualquer instrumento que nós dá. Essa tradição traz a lenda dos 3 reis. Quando nasceu Deus menino, o galo anunciou, ali foi cantado, o anjo Gabriel, que ele que anunciou, ele correu nas florestas, avisou para os pastores, aí veio a estrela guia que guiou os 3 reis para chegar até em Belém. Chegaram em Belém. No caminho esteve o rei Herodes fazendo entrevista, não gostando de Deus menino, né? Aí a folia começou o seguinte, eu comecei tirando reis com 13 anos de idade, não essa folia, né? Vamos entender. Com 13 anos de idade atrás, outras folias. Foi seguindo a tradição até parar hoje com a nossa folia que está aqui hoje, né? O nosso companheiro aqui, que é a folia de reis, que é uma tradição antiga. Então a gente sente e vê que a folia de reis é um pessoal já de mais idade. E a gente continua levando essa tradição, indo para as roças, igual a gente está aqui hoje. E todo dia 1º a gente sai, tira os 6 dias, almoça, janta, dorme nas casas, né? Então, a gente continua levando a tradição da maneira que a gente pode. É um pouco difícil, mas nós estamos aí, né? Eu tenho 29 anos que eu acompanho reis. Tem seus direitos, não é isso? Eu saio com o rei São Sebastião. Ele e eu já acompanho ele, foliava aqui, já da Restinga. Ele conhece o Sebastião, que é ali que sai com o rei de idade de 12 anos. E é o seguinte, a folia de reis é igual a música mesmo, cada um sabe um pouquinho, às vezes não sabe nada, né? Porque é uma lenda que cada um faz uma parte. Eu comecei com isso aí, eu não sabia nada. Aí eu fui pegando os tons da música do cara lá, fui passando, e a música até um pouquinho, sabe? Até eu gosto. Agradecer a Nossa Senhora. Apareceu a Rainha Isabel, assinou. O nego velho estava dormindo. Aí ela foi lá, acorda nego, cativeiro, assinei com a caneta de ouro, a cativeira já acabou. Ele lá e fez o verso. Eu estava dormindo, a rainha me chamou. Acorda nego, a cativeira já acabou. Ele foi, levantou, fez o terno,
Quando começou, era só 3 ternos. E parecia uma imagem Nossa Senhora do Rosário, uma gruta assim. É só os meninos que via. Foi indo. As mulheres iam lavar roupa, viu também. Contou o padre. O padre vai e fez uma capela. Levava a imagem, punha lá, no outro dia estava lá na gruta. E eles tinham feito a promessa que Nossa Senhora do Rosário tivesse dó deles. Aí tem o verso. Enquanto o nego dormia, eu gritava para Nossa Senhora, meu Deus, quando a pancada doía. E aí começou. Aí ele fez o terno de Conrado, de Moçambique, mas tudo vestido de mulher. Meu bisavô era capataz de Jardim Pinto, tomava conta da criolada. Aí pegou foi me contando as histórias da escravidão, como é que eles passavam, que eles foram escravos. Eu estava com 8 anos, morava no Ribeirão. Aí tinha o capitão Argelino, que era mestre mesmo, pediu o pai para dar ordem de eu andar com eles no terno, que eu cantava retinta. E naquele tempo nós viajava a pé. Aí eu fiquei 16 anos, sendo o presidente da Irmandade. É que meu terno. Esse aqui é o terno meu. Calça branca, camisa cor-de-rosa. Aí eu aqui, ó. Tinha um nego velho, que era capitão velho. Veio, me deu um abraço, virou pra mim assim: Salvador Divino, o senhor é fundo mesmo. O Vieira não acompanhou esse. Quando eu fui com o meu terno, eu fui lá assim, ó. Fiz assim, aqueles reis. Fez assim, o Vieira Cristela entrou dentro. Eu cantei no meu peito, eu trago uma bela cruz. Vamos adorar ela, que nela morreu Jesus. Maria desceu do céu, no rosário ela rezou. A rezou Ave Maria, Jesus abençoou. Até hoje, todo lugar que marca a fila do rosário, ele manda carta para mim. Louvado seja Deus. Eu considero Resende Costa hoje como uma cidade muito privilegiada, por estar próxima também da capital do estado, né, o que favorece muito que as pessoas possam vir visitar e que as pessoas possam usufruir, né, de tudo isso que a gente tem aqui e que possa ser compartilhado, né, com outras pessoas, com outros visitantes. Bom, esse nosso espaço aqui é um espaço onde a gente pretende utilizar ele como centro de atendimento ao turista, um local de apoio para quem vem visitar a cidade e ao mesmo tempo quase um museu. As meadeiras, né, onde o fio depois de preparado ele era transformado em meadas. Tem um descaroçador de algodão, né, que era utilizado no sistema bem arcaico mesmo, com o intuito de tirar, né, o caroço do algodão para que ele pudesse ser limpo. Aqui eu tenho uma outra meadeira. Esses baús, né, são as famosas canastras que eram utilizadas para transportar o que era produzido, os tropeiros utilizavam. Aqui do outro lado a gente tem uma urdideira de parede, que foi o primeiro sistema de urdideira utilizado para preparar os fios para colocar no tear. Hoje ela tem a giratória e algumas pessoas até já mecanizaram ela, junto com esse caixote, né, que a gente conhece ele como casal, né, que é utilizado para colocar os novilhos para fazer a multiplicação dos fios na hora de urdir. Bom, esse é um tear, né, uma peça de mais de 100 anos que nós recuperamos no porão de uma fazenda que ia ser demolida.
tivemos que fazer algumas adaptações, como esse liço, né, que não é o original dele. O original não tinha condições de trabalhar, mas a estrutura dele, né, é toda original, é uma peça bem detalhada, bem trabalhada, representa bem o que era o tear naquela época. Era uma peça mesmo, um utensílio doméstico, né, e a gente tem ele aqui em pleno funcionamento para que as pessoas possam conhecer, possam experimentar. É engraçado, né, você ver que eles cortavam roupa velha, faziam as coxas com roupa velha, era só de roupa velha. Tingia. O fiado também era tinto com urucum, com quaresminha. E fazia as coxas, né? Comecei com 12 anos, você vê, é nova, né? Mas não tinha o tiara de meu mesmo, não, era emprestado. Depois a minha mãe comprou um também. E assim nós ficou. Só fazia isso. O dinheirinho que tinha era de tiara, mais nada. Gente assim, mais rico, gostavam que fizesse paletó para eles, ia tudo em casa levar. Levava a coxa, levava a lã suja do bichinho dele, eu esqueci o nome dele. Como é que foi? Cardeiro. Então a gente pegava esse algodão, cardava ele com uma peça que chamava cauda e fiava na roda. E daí a gente depois tingia e fazia essa coxa. O mesmo fazia com a lã. Segurar a linha, passa a linha aqui, ó. A gente passa a linha e vai passando assim, ó. Cada torno que a gente vai lá e volta cá, a gente vai pra lá, a gente fala uma vara, mas é 1,20 m. Torna a voltar, é outra vara. E ela foi me ajudar. Eu fui dar pra ela, o outro bando grande. Ah, é pena que tá parado, faço de companhia pra ajudar. Mas aqui é apertado demais pra vocês filmar. Este aqui tem 56 anos. É que eu tava falando com a menina aqui hoje, minha neta. A gente não pode estudar muito, que eu não tenho estudo nenhum. Não tenho mesmo, posso dizer a verdade. Eu fui na escola só 6 meses. Mas acontece que o estudo ajuda a pessoa demais. Mas acontece que se a pessoa não tiver prática também, é meio difícil, né? O estudo ajuda muito, que ajuda você a dar o início, né? Mas tem que praticar. A antroposofia é um tratamento que vê o mundo sem obstáculos, né? Então, a casa não precisa ser quadrada, pode ser redonda. Ali tem outra moringa também, esquisita. Essa cerâmica aqui é minha também. A minha cerâmica é assim, toda esquisita. Quadro bordado que eu tenho. Fiz uma divulgação para as meninas aprenderem a bordar. Eu achei que o bordado tinha alguma coisa a ver com artesanato junto com tapeçaria. E assim eu tenho vivido tranquila aqui. Eu acho que aqui foi uma qualidade de vida que eu tive. Eu nasci em São Paulo e vivi em São Paulo até meu marido falecer. Mas aqui eu senti o que é qualidade de vida. O aconchego, né, a simplicidade, a tranquilidade, né, que o interior proporciona. É uma cidade charmosa, alegre pelo colorido do seu artesanato. Hoje a gente tem aqui uma variedade enorme de artesanato que vale a pena conhecer. A proximidade das cidades históricas é um fator importante para o município. Estamos assim, bem próximo dos principais centros indutores do turismo. E Resende Costa hoje ela oferece uma gama de atrativos.